I've heard you say that you bend the words. Yeah, it's just in the enunciation of it. Like people say that the word orange doesn't rhyme with anything, and that kind of pisses me off because I can think of a lot of things that rhyme with orange. What rhymes with orange? Beleza, pessoal, vou parar por aqui. Você tá no Fala Inglês JV e hoje eu vou analisar essa entrevista bem famosa aqui do Eminem, onde ele fala aqui sobre o processo que ele utiliza para criar as rimas dele, como que ele faz para facilitar a rima, né? Como que ele quebra as palavras, né? Para também facilitar nas rimas dele. Então ele começa falando aqui, ó. Na verdade o entrevistador pergunta o seguinte, ó. Vamos lá. I've heard you say that you bend the words. Então ele fala aqui, ó, I've heard you say that you bend the word. Vou colocar aqui na tela. I've heard you say that you bend the word. O que ele falou aqui, ó? Eu já ouvi você dizendo que você quebra, que você dobra a palavra, né? Então essa palavra bend é isso, dobrar, né? Então eu já ouvi falar que você quebra a palavra. Como assim, né? Vamos lá. It's just in the enunciation of it. Like people Yeah, it's just in the enunciation of it. Então ele fala aqui assim, é só na enunciação dela, né? Então it's just in the enunciation of it. Sim, então ele quebra ali a palavra na hora que ele vai enunciar a palavra, pronunciar a palavra, né? Ele pronuncia de um jeito específico. Então vamos lá. say that Então, like people say that, então, tipo, as pessoas, e você vai perceber que ele usa bastante a palavra like como a nossa gíria tipo, né, que realmente é uma das funções dessa palavra, né, pode ser aqui a nossa gíria tipo. Então ele fala que, tipo, as pessoas dizem que, né, people say that, o que, ó? the word orange doesn't rhyme with anything. Então as pessoas que dizem que a palavra, né, the word orange doesn't rhyme with anything. Então as pessoas dizem que a palavra, aí agora foi, vocês conseguem ver? Então as pessoas dizem que a palavra laranja, por exemplo, não rima com nada, né? E vamos lá. And that kind of pisses me off because I can think of a lot of things that rhyme with orange. What rhymes? Então ele fala aqui, ó, and that kind of pisses me off because I can think of a lot of things that rhymes with orange. Então ele fala aqui, ó, that kind of pisses me off. Vou colocar aqui, ó, that kind of pisses me off. E o que ele falou aqui, ó, tem duas estruturas interessantes pra gente focar aqui, que é o kind of. Essa expressão, ela pode ser, em determinado momento, ela pode ser o tipo de, né? Então você fala assim, ó, what is your favorite kind of music? Eu tô te perguntando qual é o seu tipo favorito de música, né? Mas esse termo aqui, ele pode significar também esse meio que, né? Quando você fala assim, eu meio que fiz isso, eu meio que fiz aquilo, né? Quando você faz uma coisa incompleta, mais ou menos, né? Então foi isso que ele falou aqui, ó, that kind of pisses me off. E aí ele usa aqui, ó, piss off. O que é esse piss off? É você, deixa eu colocar aqui um pouco mais embaixo, ó. Piss off é irritar, né? Irritar. Então, se eu coloco aqui no exemplo, ó, she was pissing him off all day long. All day long. Então, ela estava irritando ele, enchendo o saco dele, né, o dia inteiro. Piss off. Então, o que ele falou aqui, isso meio que me irrita, né? Isso meio que me irrita. Então, as pessoas dizem que a palavra laranja não rima com nada. E isso meio que me irrita. Por quê, ó? A lot of things that rhyme with orange. What rhymes? Because I can think of a lot of things that rhyme with orange, né? Porque, então vamos lá, ó, porque eu posso pensar em muitas coisas que rimam com laranja. E aí o entrevistador pergunta, what rhymes with orange? With orange. Né? O que rima com laranja? Looking, trying to if think you're of things, I taking can't if you're think of anything. taking the word at face value, Então ele já começa respondendo aqui o seguinte, ó. If you're taking the word at face value, então if you're taking the word at face value, então se você pega a palavra no sentido literal, né, ela literal ali, a estrutura dela e o sentido dela, vamos lá. and you just say orange, And you just say orange, né? Então se você pega a palavra no sentido literal e você só vai lá e pronuncia laranja, nothing is gonna rhyme with it exactly.
Nothing is gonna rhyme with it exactly. Nada vai rimar com isso exatamente. Beleza. If you enunciate it and you make it like more than one syllable, E aí ele já começa a falar sobre o processo que ele faz, né? Então, if you enunciate it and you make it more than one syllable, né? Então, se você enuncia ela e você faz com que ela tenha mais de uma sílaba, orange, orange, então você vê que ele já realmente faz isso, né? A gente tem a palavra orange, mas ele pronuncia orange, orange. Então ele meio que coloca sílabas a mais aí na palavra, né? Orange. you could say like, You could say like, você pode dizer, né? Então se você faz essa enunciação, né? Que é você, em vez de pronunciar orange, você pronuncia orange. Você amplia, né? Você amplia o leque de palavras que podem rimar com essa palavra, ou laranja, né? Então vamos lá. Então você pode dizer tipo, you could say like, vamos lá. I put my orange 4-inch door hinge in storage. Então, ó, vamos lá. Então você vê que ele já começa o processo, né? I put my orange 4-inch door hinge in storage, né? Então ele já descobre várias palavras que podem rimar com laranja. Então, o que ele falou aqui, né? Eu coloco a minha laranja a 4 polegadas da dobradiça da porta no storage, que seria o local onde você armazena, né? No armazém. In storage, né? Vamos lá, no armazém. And ate porridge with In a porridge. Esse porridge aqui é de mingau, né? É o mingau. Então você vê que, assim, claro, muitas coisas não vão fazer sentido, né? Nessas rimas que ele faz aí. Mas algumas vezes é basicamente só a rima pela rima, né? Então é isso, vamos lá. George. With George, né? Então ele já rima também com esse nome aí, George. Beleza. You just have to figure out the science to breaking down words and try. Então, you just have to figure out the science to breaking down. Então, ele usa aqui um termo bem legal. Deixa eu até colocar ele aqui para vocês verem também. Então, esse termo to figure out aqui é o entender, sacar, né? Quando você entende alguma coisa. Então, você só tem que entender a ciência de quebrar, né? Ó, to breaking down. Ele usa aqui o breaking down, que deriva do termo breakdown, quebrar. Então, você só tem que entender essa ciência de como quebrar, né? De quebrar as palavras. Vamos lá. Words and try to. And do you think And try to, aí ele para de falar, né? E vamos ver a próxima pergunta aqui, ó. Do you think about this throughout the day? I mean, you're driving. Do you think about this throughout the day? Você pensa sobre isso no decorrer do dia, né? Esse throughout aqui é interessante. Vou colocar ele aqui embaixo. Throughout. Então aqui se a gente estiver falando de tempo, né? No decorrer. Se a gente estiver falando assim de território, pode ser por toda parte, né? Se eu falo assim, ó, he has been traveling throughout the country. Então, ó, ele tem viajado por todo o país, né? Por todas as partes do país, throughout the country. Mas ele, claro, ele pode se adaptar com o tempo, ele pode se adaptar com o território, né? Então, você fica pensando nisso, vamos voltar aqui para entrevista, né? Você fica pensando nisso durante o seu dia? I mean, driving, tipo assim, eu quero dizer, dirigindo. Along, you think about Driving along, you think about rhyming words, né? Então, tipo assim, dirigindo, você pensa em rimar palavras? Vamos lá. Yeah, all day. Yeah, I actually drive myself insane with it. But it's interesting. Então ele confirma, né? Ele fala que sim. Só corrigir aqui uma coisa que eu coloquei antes, que é esse has, né? He has been. Então ele fala que sim, né? Ele passa o dia inteiro pensando nisso, em como que ele vai rimar as palavras. E ele fala que um negócio interessante, ó. I actually drive myself crazy. Ou melhor, não crazy, né? Mas ele usa o insane with it. Então ele fala aqui, ó, sim, e na verdade eu fico maluco, né? Eu enlouqueço com isso. Drive myself insane. Esse é o termo, né? Agora vocês conseguem ver na tela. Então o drive insane seria deixar, né? Ó, deixar maluco, deixar alguém maluco, né? Então se eu falo assim, ó, vou colocar aqui um pouco mais embaixo. You're driving
me insane. You're driving me insane. Agora vocês conseguem ver na tela, ó. Então esse aqui é basicamente o você está me deixando maluco. Você está me deixando maluco. You're driving me insane. Então percebam que a palavra drive, ela nem sempre vai ser no sentido de dirigir, né? Ela pode ter outros significados. E você vê como ele usa aqui o myself, né? Ó, ele está falando de si mesmo. Myself é eu mesmo. Então, sim, eu passo o dia inteiro tentando achar jeitos de rimar palavras e isso, na verdade, me deixa maluco. Beleza, eu me deixo maluco, né? Vamos lá. I mean, for a guy who hated school, who, was in the ninth grade 3 times, you spend all your time thinking about words. Interessante, ó. Então ele fala aqui, ó. It's interesting, I mean, for a guy who hated school. Então ele fala assim, é interessante, né? Quer dizer, então, olha, ele fala várias vezes esse termo I mean, né? Deixa eu colocar ele aqui no quadro também para vocês verem. Então, toda vez que vocês virem esse I mean, aqui é o nosso quer dizer, né? Quer dizer, quando você fica ali tentando corrigir uma coisa que você falou agora há pouco, você quer falar um pouco melhor dessa vez, né? É isso, quer dizer, eu quero dizer. Beleza. Então, é interessante, né? Quer dizer, para um cara que odiava a escola, né? For a guy who hated school. Então, para um cara que odiava a escola, who, outra coisa também que as pessoas no inglês costumam colocar bastante ali, ó, repetir bastante, é esse você sabe, né? Ou, basicamente, o sabe, né? Então, você fala ali uma coisa, sabe? E vai colocando ali, sabe, né? Então, toda hora você vai ver as pessoas usando esse aqui no meio. Então, ó, é interessante, né, para um cara que odiava a escola e, vamos lá, The ninth grade 3 times. was in the ninth grade 3 times. Então, vou colocar aqui, ó, colocar aqui para vocês verem também. Então, in the ninth grade, opa, agora foi. In the ninth grade 3 times. Então, e para um cara que tava na nona série, né? Na nona série 3 vezes, ó. 3 times. Então ele repetiu ali a nona série 3 vezes. Vamos lá, ó. You spend all your time thinking about words. You spend all your time thinking about words. Aqui ele fala aqui, ó. Então, you spend all your time thinking about words. Então, ó, você passa todo o seu tempo, você gasta todo o seu tempo pensando em palavras, né? Então, para resumir, é interessante, né? Um cara que odiava a escola, que reprovou a nona série 3 vezes, ficar o dia inteiro, né? Passar o tempo todo pensando em palavras. Vamos ver então o que o Eminem vai responder agora. Vamos lá. I found that no matter how bad I was at school, and no matter how low my grades might have been, então, vamos lá. Ele começa aqui, ó. No matter how bad I was at school. Então vamos lá, ó. No matter how bad I was at school. Então, não importa o quão ruim eu era. Vamos lá, agora vocês conseguem ver, né? Então, não importa o quão ruim eu era na escola. No matter how low my grades might have been. Vou colocar aqui, ó. No matter how low my grades might have been. Outra estrutura bem legal, né? Então, não importa o quão baixa as minhas notas possam ter sido, né? Might have been. Não importa, então não importa o quão ruim eu era na escola, não importa o quão baixa eram as minhas notas na escola, possam ter sido, my né? grades might have been at sometimes. At sometimes, ou seja, em alguns momentos, né? Algumas vezes. Always was good at English. Então ele justifica aqui, né? Que então esse era sempre foi o ponto forte dele, né? Então não importa o quão ruim eu era na escola, não importa o quão baixas eram as minhas notas, né? Possam ter sido as minhas notas em alguns momentos. Eu sempre fui bom no inglês, né? I always was good at English. Então tá aí o segredo dele, né? Pra fazer isso que ele faz com as palavras, beleza? I heard that you used to read the dictionary. I just felt Então like ele fala aqui, ó, I heard that you used to read the dictionary. Então quando a pessoa fala assim, ó, o I heard, igual ele usou também no começo da entrevista, né, ó,
Deixa eu colocar um pouquinho melhor para vocês verem aqui. Vamos lá. Então, I heard. Acho que agora vai aparecer melhor para vocês aí. Deixa eu, na verdade, dar um espaço aqui, né? Agora foi. Então, I heard that you used to read the dictionary, né? The dictionary. O que ele falou aqui, ó? Eu ouvi falar que você costumava ler o dicionário. Então aqui a gente tem outra estrutura legal que é o used to, né? Used to a gente sempre usa para falar de uma coisa que você costumava fazer no passado. Deixa eu colocar aqui num outro exemplo, ó. I used, agora vocês vão conseguir ver, vamos lá. I used to go to the park every Sunday to walk my dog. Deixar um pouquinho menor aqui para vocês verem 100%. Então vamos lá, vou deixar um pouco menor aqui. Então eu costumava ir ao parque todos os domingos para levar o meu cachorro para passear, né? Para passear com o meu cachorro. Então é isso, ó, usei aqui o used to para indicar isso. E outro termo também interessante, ó, que a gente fala, toda vez que você for falar o passear com o cachorro, levar o cachorro para passear, você usa esse termo, né? To walk the dog. Então você fala assim, ó, vamos lá, se você for falar que, por exemplo, eu levo meu cachorro para passear 3 vezes por semana. Então, I walk my dog 3 times a week. E por aí vai, né? Seria esse termo aí específico, walk the dog. É estranho, né? Porque se a gente for traduzir literalmente, seria caminhar o cachorro, né? Mas esse aí seria o termo. Até colocar aqui também a tradução, walk the dog seria levar o cachorro para passear. Mas eu vou parar por aqui no vídeo, pessoal. Acho que já foi o suficiente aqui de palavras, de termos, de informação também. Bem interessante aí como o Eminem trabalha com as palavras, né, para fazer as rimas. Mas se não conseguiram entender alguma coisa que eu expliquei nesse vídeo, podem colocar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se assistiram até aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. See you next time.